Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República do Brasil, denuncia Henrique Alves, que é ex-ministro do Turismo, tanto do governo da Dilma como do Temer, ao Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Janot tem acusado o Henrique Alves de algumas coisas aí, e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A gente vai analisar e vai investigar se essas acusações do Janot é uma intriga ou se tem algum fundo de verdade. A gente vai entender agora um pouco das ligações do Henrique Alves, né, de onde ele veio, do que ele está sendo acusado. A gente consegue investigar isso na internet. E vamos entender também o seguinte: Henrique Alves também foi ministro de Dilma. Estaria Dilma envolvida nesse esquema de corrupção que o Henrique Alves está sendo envolvido? Tudo isso é tema desse vídeo. Sejam bem-vindos aí ao canal Notícias Comentadas. Aqui o nosso canal não tem censura e você pode ficar à vontade para fazer o seu comentário, mesmo sendo comentário de ódio, sem problema. Vamos lá, vamos entender o caso. Primeira coisa, o Janot denuncia o Henrique Alves. Eu vou deixar todos os links aqui para que vocês possam ler a notícia. Vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz o seguinte: a Procuradoria-Geral da República enviou uma denúncia contra o ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves, que é do PMDB do Rio Grande do Norte, ao Supremo Tribunal Federal por conta do seu suposto envolvimento no esquema investigado na Operação Lava Jato. Segundo a informação publicada pela coluna Radar na edição desse fim de semana da revista Veja, a base de denúncia seria as contas mantidas pelo PMDBista no exterior. Pois bem, essa notícia aqui é do dia 18 de junho de 2016. Porém, já no dia 6 de junho, o Janot já acusava o ministro do Turismo de receber propina da OAS. O Procurador-Geral da República afirma que Henrique Eduardo Alves se beneficiou do dinheiro desviado da Petrobras. Temer o mantém ministro, né? Mantém no ministério. Diz que ainda não havia desculpa para que fosse retirado e coisa e tal. Aqui nesse vídeo você vai ver uma declaração interessante de que o Henrique Eduardo Alves pertence aí à cúpula mais próxima do Michel Temer. Michel Temer, Eduardo Cunha, Henrique Alves é uma base muito forte aí do PMDB e atuam juntos. Citado em delação, o ministro Henrique Alves pede demissão do turismo. Aqui foi no dia 16 de junho. Ele não aguentou a pressão, ele percebeu que aquelas acusações lá do Janot poderiam pegar para o lado dele. E aquele negócio, né? Quem deve, teme. Quem deve, teme, na verdade. Mas aí rima com essa afirmação também. Citado em delação, o ministro Henrique Alves pediu demissão do turismo. Eu imagino que ele imaginava o seguinte: bom, vou pedir logo demissão, porque aí eu vou sair do foco, e daí esse pessoal, quem sabe, me deixa em paz. Ele esqueceu que tem ainda notícias comentadas e a gente está acompanhando isso daí, respeitando a nossa velocidade, mas estamos acompanhando. Segundo o Sérgio Machado, aí já entramos na delação do Sérgio Machado, que está entregando todo o pessoal do PMDB. PMDBista recebeu 1,5 milhões em propina. Alves classificou como levianas e irresponsáveis as declarações. Bom, veja o vídeo também, porque aqui ele vai falar do seguinte: o Sérgio Machado está entregando todo mundo aí do pessoal e a gente vai analisar aqui se recebeu realmente essa quantidade, não essa quantidade, mas se recebeu dinheiro de empreiteiras. Ele fala aqui em uma dessas notícias que ele recebe dinheiro das empreiteiras. Vamos dar sequência aqui para a gente entender melhor. Em carta, ministro Henrique Alves pede demissão em prol do bem maior. Realmente, se o cara está roubando o dinheiro público e mantém conta na Suíça, realmente é o bem maior que ele realmente saia completamente da vida pública e largue o dinheiro do povo. Implicado na Lava Jato, o ministro pediu sua saída. Em delação, Sérgio Machado disse que delação que repassou propina via doação oficial. É isso aqui que a gente pode averiguar. Tudo bem, pessoal? Isso aqui a gente vai averiguar já já. Vou mostrar para vocês, vou deixar o link para que vocês façam isso toda vez que alguém for acusado dessa forma. Conta na Suíça, descoberta pela Lava Jato, derrubou o ministro do Turismo. Assim como Michel Temer, ele também falou que não tinha conta no exterior. E aí foi descoberto aí uma conta no exterior e que tem alguns milhões lá, e ele não soube explicar a origem desse dinheiro. Na outra notícia, a gente vai ver que o ministro do Turismo recebeu recurso do Petrolão, de Janot. E aí a gente começa, essa notícia a gente vai ter que ler um pouco mais, porque é a base
desse vídeo. Vamos entender. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou ao Supremo que o ministro Henrique Alves atuou para obter recursos desviados da Petrobras em troca de favores para a empreiteira OAS. Parte do dinheiro desbaratado pela Operação Lava Jato teria abastecido a campanha de Alves ao governo do Rio Grande do Norte, que ele acabou derrotado. A negociação envolveria o deputado afastado Eduardo Cunha e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. As afirmações da Procuradoria constam no pedido de abertura de inquérito para investigar os três, enviada no fim de abril ao Supremo, mas até hoje mantida em sigilo. Acho interessante esse sigilo, né? Para proteger o que de quem. Imagine se a gente não tem acesso a essa informação. Fica só lá por lá, dentro do Supremo, lá com eles, ninguém está sabendo de nada, e daí o cara sempre aparece como herói na mídia, né? Não é o caso aqui, mas existe esse risco. No despacho obtido pela Folha, Janot aponta que Cunha e Alves atuaram para beneficiar empreiteiros no Congresso, recebendo doações em contrapartida. Houve, inclusive, a atuação do próprio Henrique Alves para que houvesse uma destinação de recursos vinculada à contraprestação de serviços que ditos políticos realizavam em benefício da OAS. Tais montantes, por outro lado, adviriam do esquema criminoso montado na Petrobras, que é o objetivo do caso Lava Jato. Lembrando que a Petrobras pertence aí, digamos, ao Ministério de Minas e Energia, o qual o PMDB está montado todo em cima. Claro que o PMDB governava junto com o PT. O PT também tem a sua responsabilidade no caso. Ao que parece, para que o PMDB pudesse apoiar o PT, foi feito então um acordo aí, olha o seguinte, a gente então vai assumir o ministério assim assado, então o PMDB foi logo para cima da Minas e Energia, porque tem Petrobras, tem Furnas, tem um monte de empresa, ele vai poder dominar aquilo ali melhor. Aí ele montou os esquemas de corrupção dele, basicamente do PMDB, da cúpula do PMDB, junto dessas grandes empresas. O PT também participou, também teve as suas contribuições, mas baseado nos valores que foram doados ou desviados, a gente percebe que quem realmente comandava aquele processo ali era o PMDB. É a primeira vez que Janot liga os repasses feitos para Alves com desvio ocorrido na Petrobras. O PMDBista foi ministro do Turismo do governo Dilma e voltou ao cargo com Temer. E aí aqui a gente vê também que existem outras empresas envolvidas. E eu vou ver aqui alguma delas, vou colocar aqui, olha, já sei quais são as empresas. Na prestação de contas de Alves, há registro de recebimento de 650 mil da OAS. Outros 4 milhões doados por Odebrecht, considerado suspeito por Janot, porque as doações teriam sido feitas a pedido de Cunha, para um posterior acerto da Odebrecht com a OAS. Então nós temos aqui as maiores, né? Você tem a Odebrecht, a OAS, mas também tem a Andrade, vamos ver aqui, Andrade Gutierrez, enfim, essas grandes empresas. E é isso que a gente vai ver aqui nesse link do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou deixar esse link aqui com vocês para que vocês controlem a prestação, é o sistema de prestação de contas eleitorais, VEB, oferecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, em que você pode analisar quem doou quanto para que deputado. E aqui a gente vai ver o deputado em questão, o candidato em questão. Né? Lembrando que esse sistema aqui ele é por ano, por exemplo, aqui aparece 2014, então só vale para 2014, essa página aqui. A gente vai clicar aqui em selecionar o candidato, escolhe o cargo, nesse caso aqui, governador. Vamos lá na unidade federativa, escolher Rio Grande do Norte. Aparece aqui o candidato Henrique Eduardo Lira Alves, a gente clica em cima dele e vamos clicar aqui no resumo. A primeira coisa que a gente vai ver é quanto ele recebeu no total para a campanha dele. Tá? E isso vai aparecer bem aqui no final, recebeu bastante dinheiro, 23 milhões de reais. Aí eu já faço logo uma observação a vocês. Imagine um candidato receber 23 milhões de reais de empresas. Quando ele ganhar, digamos, ele gastou isso aí tudo. Né? Se ele tivesse endividado para pagar com o salário dele de governador, você entende que jamais ele iria conseguir ganhar esse dinheiro. Eu tenho aqui uma notícia aqui da Tribuna do Norte, que é lá do Rio Grande do Norte. E ele diz o seguinte: salário de governadores é reajustado em 13 estados. Com reajuste, isso aqui foi em 2015, tá? Com reajuste de quase 100% que entrou em vigor este mês, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, passará a receber uma remuneração
maior que a de seu colega paulista Geraldo Alckmin. A constatação é do repórter Pedro Venceslau, em matéria feita para o Estado de São Paulo e distribuir a ordem. Vamos ver quanto é o salário. Segundo a reportagem, enquanto a remuneração do governador do Rio Grande do Norte pulou de 11 mil para 21,9 mil, a de Alckmin, e fala aqui do Alckmin, não interessa muito para a gente. Vamos entender primeiro o salário aqui de 11 mil reais. Como a candidatura foi em 2014, o governador que venceu, ele iria ganhar, então, a partir de 2015, 21,9 mil reais. A gente vai fazer uma conta aqui rápida para ver se isso conseguiria pagar o dinheiro que ele precisou gastar aqui na eleição, que foi de 23 milhões. A gente vai dar uma olhada aqui, rapidinho, vamos pegar, cadê o salário dele? Salário de governador está aqui, 21,9 mil reais por mês ele teria. Se ele não comesse nada, se ele não gastasse o dinheiro do salário dele para nada, nem combustível, nem para pagar a escola de filho, de neto, nem para ajudar ninguém, ele usaria todo o dinheiro dele para pagar a campanha. Vamos ver se alcançaria. Você tem aqui 21.900 vezes 12 meses no ano, vezes 4 anos. Você tem 1 milhão de reais. 1.050.000 reais. Só que a campanha dele custou 23 milhões. Como é que você acha que, num sistema como esse, o governador poderia pagar? Jamais. O que eu quero dizer é o seguinte, ele entra para o governo devendo esse dinheiro para todas as empresas que bancaram a campanha dele. E aí que está o grande furo do pagamento de campanha eleitoral. É que o cara já entra devendo. Ele entra devendo favores para um monte de empresas. Agora, já entendendo isso, bom, ao entrar ele vai ter que pagar. A maneira dele pagar é facilitar processo de licitação, favorecer determinadas empresas. Claro que são aquelas empresas que pagaram a campanha dele. E é justamente isso que ele está sendo acusado. Esse processo eu estou falando aqui do Henrique Eduardo Alves, mas você pode aplicar a qualquer outro político do Brasil. Todos eles entram endividados. Vamos pesquisar agora aqui dentro, vou fazer um Ctrl F e vamos ver se a OAS, como o Janot está falando, que eles doaram, né? Então a gente está vendo aqui que a OAS de fato doou aqui, olha, 500 mil, através da direção estadual, a OAS doou 500 mil em um cheque. E uma coisa interessante aqui nesse link, a gente vai ver um pouco o valor, porque aqui tem uma conversa entre eles que eu aconselho você a ler. Tem um momento que ele fala em valores, aqui ó. Léo Pinheiro para Antônio Carlos Mata Pires, sócio da OAS. Henrique Alves me ligou, nossa negociação com a América de Natal. Fala-me do nó de cadeiras, 1.600 para 2.000 e o valor mensal 50 mil para 100 mil. Você vê com Cadu? Beijos. Bom, a gente pode analisar se esse valor entrou aqui, ó. OAS 500 mil. Próximo valor da OAS aqui é de 100 mil reais e um outro valor de 50 mil reais de doação para a campanha do Henrique Alves. Agora a gente vai ver uma outra empresa. Vamos ver. Odebrecht. A Odebrecht aparece aqui também como doadora da campanha dele. 1 milhão de reais aqui através do diretório. Depois 500 mil, mais 500 mil, mais 2 milhões e mais 1,5 milhão. No total, 1, 3, 4,5, 5 milhões e meio. Justamente é o valor que o Janot está acusando ele de ter recebido. 5 milhões e meio que a empreiteira Odebrecht doou para o Henrique Alves, para bancar a campanha dele. Você acha que a empresa não iria cobrar depois? De onde vem esse dinheiro? É justamente isso que trata a questão agora que o Rodrigo Janot está fazendo. Parece que tem um esquema, ao que tudo indica, tem um esquema aí com os presidentes da Câmara, né, que eles beneficiam certas empresas e depois essas empresas retornam o dinheiro de propina através das campanhas eleitorais. No caso aqui, o Henrique Alves, ele tem aqui a carreira política dele aqui no Wikipedia, e você vai ver que ele já foi ministro, presidente da Câmara, deputado federal. E o presidente da Câmara ele foi justamente antes do Eduardo Cunha. Então era ele, depois foi o Eduardo Cunha. E daí a máfia, se há uma máfia, ela continuou com o Eduardo Cunha. Então eles
alteravam a lei, alteravam a forma de captar recursos, de gastar também dessas empresas estatais para facilitar os esquemas dele. E o retorno vinha através das campanhas políticas, né, e também de doação direta. E é isso que a gente está vendo aqui se confirmar. Se você botar, por exemplo, outra grande empresa, vamos colocar aqui, ó, Andrade Gutierrez, também aparece aqui. Uma vez doou 100 mil reais. Se você imaginar, vamos ver aqui, ó, Galvão Engenharia também aparece aqui, 200 mil reais. Aparece 4 vezes. Galvão Engenharia, 1 milhão de reais. Ah não, aqui é a construtora Queiroz Galvão. Tá, mas a Galvão Engenharia também aparece. Queiroz Galvão Empreendimentos, 90 mil. Então, as grandes, né, se a gente for aqui, ó, mineradoras, vamos analisar aqui direito. Escritório, Jean Carlos Fonseca, Aldo não sei das quantas, Irandi, Andrade Barra Sul, empreendimento imobiliário. Você pode também fazer uma análise aqui, ó, JBS, quem diria, olha aqui doando 2 milhões, mais 250 mil, mais 500 mil, JBS doou para eles. Construtora Norberto Odebrecht, Usina Conquista do Pontal. Então, Bradesco, Vida e Providência, é interessante, Bradesco. Então, existia um grande interesse dessas grandes empresas que ele ganhasse a eleição no Rio Grande do Norte, né? Lembrando que o Rio Grande do Norte também recebeu aí a Copa do Mundo e teve bastante dinheiro para poder desviar. Bom, esse link fica com vocês e agora a gente vai para o encerramento disso aqui, falando um pouco sobre a Dilma. Dilma transforma Henrique Alves em moeda de troca nos conflitos com o PMDB. Então, assim, no início, o Henrique Alves foi nomeado aí em janeiro, se não me engano, janeiro de 2015, e houve uma tentativa aí de entrar em um PMDB. Bom, vamos entender. O presidente do diretório do PMDB no Rio Grande do Norte, hoje deputado federal, Henrique Eduardo Alves, se transformou em moeda de troca no embate entre o governo federal e o PMDB. Amigo do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, Henrique foi indicado pelo seu sucessor na presidência da Câmara, que é o Cunha, para assumir o Ministério do Turismo. Entretanto, o governo estaria condicionando a nomeação de Henrique ao apoio do PMDB aos ajustes fiscais que o governo precisa implementar. Ou seja, o governo tentava implementar alguma coisa, que eu não estou defendendo ninguém, queria implementar alguma coisa. Só que aí chegava lá com Cunha, que era o presidente da Câmara, e dizia, ó, só vou botar isso aí em votação na Câmara se você colocar o meu brother lá como ministro. Se não for dessa forma, ninguém trabalha, eu vou bloquear vocês. Inclusive, o que desgastou o governo nessa briga aí entre o Cunha e a Dilma foi justamente porque a Dilma se recusou lá, parece que mexeram lá na diretoria da Furnas, a gente também vai falar sobre isso, mas a gente vê que existia uma chantagem aí do Eduardo Cunha em relação ao governo da Dilma. Depois que a Dilma saiu, eles aprovaram tudo, né? Mas existia uma chantagem. Pois bem, eu vou encerrando por aqui. A gente com certeza vai acompanhar mais coisas que estão acontecendo na vida política. Fique à vontade para deixar seu comentário. E não esqueça de deixar seu comentário. É muito importante. Nosso canal não tem censura. E a gente se vê então no próximo vídeo. Abraço.